Bom dia, turminha maravilhosa, turminhas, né? Quarto ano A e B. Como vocês estão, queridas crianças? Espero que todos estejam muito bem, né? Em suas casas, seus lares, com suas famílias. E principalmente com saúde, né? Graças a Deus. Então, estamos aqui para mais uma aula de história, tá certo? Tenham todos o meu abraço bem caloroso, meu carinho para iniciarmos nossa aula, tá legal? Então vamos lá, a nossa aula traz o título Brasil, um país de muitos caminhos. Tia colocou revisão. Por que revisão? Porque na próxima semana, segunda-feira, dará início às avaliações, não é assim? Então o que eu peço é que vocês estudem, fiquem tranquilos, né? Bem suave, bem leve, para realizar a avaliação, que todos vocês estão prontinhos, preparados, porque vem acompanhando atenciosamente, com muita responsabilidade as aulas, né? Então, essa revisão que nós vamos fazer, gente, é uma revisão em tópicos. O que são esses tópicos, tia Clécia? São pequenos textos, títulos e pequenos textos do conteúdo que nós estudamos nas aulas, certo? São pequenos textos por quê? Porque são reduzidos, né? É um resumo do que nós estudamos. Isso significa dizer que tanto você estuda por esses tópicos, como também pela apostila como um todo, de acordo com as páginas já marcadas no cronograma, e também as atividades, tanto da apostila como do caderno de atividades. Tá legal? Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje. E no final dessa aula, teremos as correções das atividades da aula anterior, certo? No ponto 1, nós temos o início da criação de gado e a expansão do território. Isso é o conteúdo que vocês têm na apostila, que será conteúdo que deve ser estudado para a realização da avaliação. Então, vocês acompanhem aí na página 21, o início da criação de gado e a expansão do território. O ponto 2, o Rio São Francisco e a criação de gado, lá na página 24 e 25. O ponto 3, entradas, bandeiras e mineração, na página 28 e 29, o ponto 4, corrida do ouro, na página 30 e 31. E por último, o ponto 5, que são as correções das atividades da aula anterior, das páginas 32, 33, 34 e no caderno de atividades, a página 80, tá certo? A correção faremos por último, é o último ponto dessa aula de hoje, da página 80. Só que na página 80, vocês vão ver no momento como tia vai falar, tá legal? Então, iniciemos assim a nossa aula com o estudo do ponto 1, o início da criação de gado e a expansão do território. Quando vocês sentirem a necessidade para passar de um tópico para outro, vocês podem pausar, para ficar melhor, né, de vocês compreenderem. Então, vamos lá. Revisão de conteúdos e correções. O início da criação de gado e a expansão do território. Os portugueses, quando aqui chegaram, se estabeleceram no litoral brasileiro e se dedicaram à extração de pau-brasil. Com o desenvolvimento de novas atividades comerciais, como o plantio da cana-de-açúcar, foram surgindo vilas onde diversas pessoas passaram a morar, incluindo portugueses. Em Portugal, no ano de 1530, foi organizada uma expedição para explorar as riquezas das terras brasileiras, que é liderada pelo português Martim Afonso de Souza. Ao se estabelecerem em locais próximos ao litoral, em 1532, foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, na região onde se encontra o atual estado de São Paulo. Então, vejamos aí, esse conteúdo é conteúdo que nós já estudamos em aula anterior, mas que nós estamos fazendo esse momento nessa aula de revisão.
E esse texto, esse tópico aí, está com um texto resumido da própria apostila, não é? Onde fala na questão da chegada dos portugueses, né? Onde é a questão do início da criação de gado e a expansão de território. Então, com a chegada dos portugueses, né? Eles chegaram, se estabeleceram no litoral do território brasileiro, que vocês sabem que o litoral são as terras próximas ao mar, e ali eles se dedicaram a quê? A extração do pau-brasil, né? Ou seja, a cortar as árvores de pau-brasil e transportar levando para a Europa, porque é uma árvore muito valiosa, de grande utilidade. Então, extrair o pau-brasil, né? E aí, com o desenvolvimento de novas atividades comerciais que foi surgindo no território, como, por exemplo, o plantio da cana-de-açúcar, aí foi crescendo o número de pessoas vindo para cá, foi aumentando, e aí foi surgindo as vilas, né, onde diversas pessoas passaram a morar. Construíram suas casas, trouxeram as famílias, incluindo também os portugueses. Aí foi se formando as vilas de portugueses, né? E lá em Portugal, no ano de 1530, eles se organizaram em forma de uma expedição para vir explorar as riquezas das terras brasileiras, né? Que eles já tinham conhecimento, já tinha a notícia que aqui era uma terra de muitas riquezas. Então já tinha vindo uma grande quantidade para explorar o pau-brasil, e a notícia foi se espalhando que as terras eram ricas, terras férteis, e vieram para explorar cada vez mais as riquezas das nossas terras, as terras brasileiras. E essa expedição veio liderada por um português chamado Martim Afonso de Souza. Aí eles se estabeleceram em locais próximos ao litoral, né? E em 1532, devido à quantidade de pessoas que foi só crescendo, aí começou-se a formar as vilas. E aí, 2 anos após, né, da saída dessa expedição para as terras brasileiras, que chegaram, se estabeleceram, né, se fixaram, foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente. Essa vila é localizada na região de São Paulo, onde hoje se encontra o estado de São Paulo. Em outras regiões também surgiram vilas, como Olinda, em Pernambuco, no ano de 1535, e Salvador, na Bahia, em 1549. Tempos depois, Salvador se tornaria a primeira capital do Brasil. Então, vamos compreender essa outra parte aqui do tópico, não é? Que não ficou por aí, na formação só da vila de São Vicente. Com a grande quantidade de pessoas que era só chegando e se distribuindo no território brasileiro, foi se formando outras vilas, foi surgindo outras vilas. No estado do Pernambuco, como hoje é a cidade de Olinda, se formou a vila que era Olinda, né? No estado de Pernambuco, e com o passar do tempo, o crescimento se tornou a cidade, que é hoje a cidade de Olinda. Por isso que nós sabemos, temos informações que, não é? E muitos até já tiveram o prazer de conhecer, que Olinda é uma cidade histórica, né? Da época do Brasil colônia, da chegada dos portugueses. Surgiu, né, como uma vila de portugueses, e aí hoje, né, é uma cidade bem desenvolvida, cidade turística, histórica, né? Recebe muitos turistas durante o ano. E no ano de 1535, e Salvador, na Bahia, em 1549, que Salvador é hoje a capital da Bahia, do estado da Bahia, mas que na época começou se formando a partir de uma vila, né? E tempos depois, de acordo com o seu crescimento, o seu desenvolvimento, se tornou a primeira capital do Brasil, né? Em diversos locais ocupados, mesmo distantes uns dos outros, plantava-se cana-de-açúcar para a produção de açúcar, que era enviado para a Europa. Em outros locais, o solo não era adequado para o plantio de cana-de-açúcar, e por isso foi desenvolvida a criação de gado bovino. E aí foi se explorando as terras, né, a riqueza do território brasileiro, com plantações, né? E foi fazendo as experiências, o que foi dando certo foi só tendo crescimento, desenvolvimento e gerando lucro, gerando riqueza, né? E por isso desenvolveu bastante também a criação de gado bovino, porque algumas terras
não é, do território, o solo não era adequado para o plantio da cana-de-açúcar. Já em outros locais era bem favorável para o plantio de cana-de-açúcar. E aí, onde foi bem favorável o solo para o plantio da cana-de-açúcar, foi grande produção de açúcar na época, né? E esse açúcar e essa produção era enviado para a Europa, porque ele era muito caro, né? Muito caro, um produto muito caro. Já em outros locais, que o solo não era propício para o plantio da cana-de-açúcar, se fez o desenvolvimento da criação do gado bovino. Aí vamos ver a questão do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é a criação de gado. Nos primeiros anos, após a chegada dos portugueses, no mesmo espaço onde se plantava cana-de-açúcar, também se criava gado. Com o crescimento do rebanho de bois e vacas, os criadores se deslocaram em direção ao interior do território. Os criadores de gado conduziam os rebanhos, margeando os rios em direção ao interior do Nordeste e Sul do Brasil. Então aí nós já vamos ver essa questão, como foi rico e ainda hoje a utilização das águas do Rio São Francisco, né? Então vocês podem acompanhar na página 24 e 25, que nos primeiros anos, após a chegada dos portugueses, né? No mesmo espaço onde se plantava cana-de-açúcar, também podia se fazer a criação de gado. E por que não, não é? E aí também foi se formando o crescimento desses rebanhos de bois e vacas, porque era o clima propício, o espaço, a localização, não é? desses espaços, e foi feita tanto a plantação da cana-de-açúcar como a criação de gado, né? Do rebanho de bois e vacas. E aí os criadores, eles se deslocaram em direção ao interior do território brasileiro. Os criadores, eles conduziam os rebanhos margeando os rios, ou seja, nas margens dos rios, em direção ao interior do Nordeste e o sul da Bahia. Então, sempre procurava as margens dos rios, porque era favorável as margens, tanto com o pasto para o gado, como também as águas do rio, né? As margens do Rio São Francisco, e encaminhando esses rebanhos, né, no interior do Nordeste e também para o sul do Brasil, utilizando as águas do rio, que se tornou favorável tanto para o próprio solo, para a plantação, como para o gado que estava sendo criado e acontecendo o grande crescimento desse rebanho na região. As fazendas de criação de gado se expandiram pelo sertão brasileiro e sul do Brasil. Os vaqueiros eram muito habilidosos com o couro e costuravam as próprias vestimentas, chapéu, casaco, denominado gibão, perneiras e sandálias. Eles trabalhavam usando cavalos como montaria, animais que os ajudavam na condução do gado. Então veja só, desses locais que estavam sendo habitados, né, as pessoas foram se fixando nesse território, nos locais próximos aos rios, aos mares, nas terras litorâneas, foi se formando as fazendas. E essas fazendas de criação de gado foi se expandindo, crescendo pelo litoral, pelo sertão brasileiro e também para o sul do Brasil. E aí os vaqueiros, eles tinham muita habilidade, utilizavam o couro, né? E costuravam suas próprias vestimentas. O couro do animal, quando era abatido, né? E usava também para fazer chapéu, casacos, perneiras e sandálias. São tipos de equipamentos utilizados pelos vaqueiros. E todos esses equipamentos, essas vestimentas, feitas, confeccionadas do couro do animal. Eles trabalhavam usando cavalos como montaria, animais que os ajudavam na condução do gado. Ou seja, para conduzir o gado pelo sertão, pela caatinga, pela vegetação, eles conduziam montados a cavalo, né? Conduzindo esse gado de uma localização para outra. E aí as fazendas foi só aumentando, crescendo e se expandindo por todo o território brasileiro e pelo sul do Brasil, né?
Não só na região Nordeste, mas também pela região Sul do Brasil. Entradas, bandeiras e a mineração. Vamos agora para esse outro ponto, né, que vocês podem acompanhar na página 28. As bandeiras eram expedições que saíam de locais próximos ao litoral e partiam em direção ao interior do território brasileiro. As pessoas que participavam dessas expedições eram chamadas de bandeiras e buscavam por ouro, prata e plantas. Algumas dessas expedições também buscavam aprisionar e escravizar indígenas para fazê-los trabalhar nos campos, vilas e cidades. Então, é muito importante que vocês procurem, né, compreender esse conteúdo que nós já estudamos anteriormente, mas que a gente está fazendo hoje a revisão. E eu quero ressaltar para vocês aí uma pequena correção em relação a esse ponto que diz assim: as pessoas que participavam dessas expedições eram chamadas de bandeirantes, certo? Houve um pequeno erro aí na digitação. Não de bandeiras, e sim bandeirantes. E buscavam por ouro, prata e plantas. Quer dizer, eles andavam em expedições em busca de riquezas, né? Então, essas expedições, elas saíam de locais próximos ao litoral e partiam em direção ao interior do território brasileiro. Ressaltando, lembrando a vocês que essas pessoas que participavam dessas expedições eram chamadas de bandeirantes, certo? Bandeirantes. Não esqueçam disso, que também está na apostila, na página 28. Foi um pequeno erro da digitação aí que ficou bandeiras. Só a correção que ia estar fazendo. Então, o que eles buscavam? Buscavam ouro, prata e plantas. E algumas dessas expedições também buscavam aprisionar e escravizar indígenas, para fazê-los trabalhar nos campos, vilas e cidades. É aí onde os indígenas sofriam bastante e muitos não conseguiam, não é? Realizar esse trabalho escravo e também viverem aprisionados. Os bandeirantes também plantavam milho e mandioca em determinados locais do caminho para o interior. Então, isso aí é a forma como acontecia essas entradas, bandeiras e a mineração, né? Que vinham essas expedições para realizar a busca das riquezas que existiam no território brasileiro, né? Eles iam em direção ao interior do território brasileiro. E aí também não só buscar essas riquezas, mas também eles tinham o objetivo de escravizar, aprisionar e escravizar os indígenas, tornando-os prisioneiros deles para trabalhar nos campos, nas vilas e cidades. E aí vamos agora para a corrida do ouro. Essa corrida do ouro, vamos fazer também a nossa revisão, não é? Que fala sobre a notícia do descobrimento de minas de ouro logo se espalhou pelo Brasil, fazendo com que muitas pessoas do litoral e até mesmo de Portugal migrassem para as regiões das minas, buscando enriquecer com a exploração do ouro. Inicialmente, o ouro foi encontrado nas margens dos rios, ouro de aluvião, e os trabalhadores utilizavam peneiras para conseguir separar o metal de outros elementos. Depois o ouro passou a ser explorado nas encostas dos morros e assim iniciou-se a mineração realizada por africanos escravizados. Então aí, gente, tá bem claro que essa aula foi há poucos dias, né, que aconteceu, e nós fizemos esse estudo sobre essa corrida do ouro, né, que foi através da notícia que se espalhou, da descoberta das minas de ouro, né, pelo Brasil, se espalhou pelo Brasil, e aí com essa notícia que se espalhou fez com que muitas pessoas do litoral e até mesmo de Portugal migrassem para essas regiões das minas, né, sempre com o objetivo de enriquecer com a exploração do ouro. E aí o ouro foi encontrado muito nas margens dos rios, que é o chamado ouro de aluvião, né? E os trabalhadores, para encontrar esse ouro, o que eles faziam? Eles utilizavam uma peneira
para conseguir separar o metal de outros elementos. Né? E depois o ouro passou a ser explorado nas encostas dos morros. Aí fazia as escavações em busca desse ouro que estava localizado nessas minas. E como muitas pessoas se deslocavam para a região e o número de novos moradores foi aumentando, alimentos começaram a faltar nas vilas e cidades. Daí veio a questão que os tropeiros passaram a abastecer estes locais com a venda de seus produtos. Eles abasteciam as vilas e as cidades com alimentos e animais que estavam faltando, porque a quantidade de pessoas foi aumentando e faltou alimento nessas localidades, né? E agora, encerrando a nossa revisão, que vocês acompanharam essa questão da corrida do ouro, é página 30 e 31, nós vamos dar início à nossa correção. Então, eu gostaria que vocês pegassem a apostila aí na página 30, certo? Para nós iniciarmos a nossa correção. Certo? Todo mundo está prontinho para a gente iniciar? Então, interpretando. A extração de minérios pode ser realizada de muitas maneiras. Ligue as imagens que retratam tipos de mineração à descrição correspondente. Temos duas imagens. A extração do ouro de Minas, Lavra, é realizada por meio da escavação na terra e na rocha. Qual é a imagem correspondente? Ouro de aluvião é aquele encontrado em riachos e nas margens dos rios. Para ser achado, é necessário utilizar uma peneira para separar o minério. Então, vejamos aí como é a resposta. Certo? Aí a letra A. Que tipo de mineração extrai menos ouro? A resposta, a mineração do ouro de aluvião. Letra B. Indique o tipo de mineração que causa maior impacto no meio ambiente. Mineração do tipo lavra. Deu para vocês acompanharem? Vamos para a outra página. A seção lápis na mão. Leia esta imagem. Aí vamos ver. Observar a imagem. De acordo com o que você estudou e com base na fotografia, responda às questões. Letra A. Que atividade foi registrada da imagem? Letra B. Que pessoas realizavam a atividade retratada? Letra C. Que grupos de pessoas também foram responsáveis pela fundação de vilas ligadas à atividade retratada? Então vamos lá. Resposta da letra A. Foi registrada a mineração de ouro às margens de um rio. Resposta da letra B. Em sua maioria, eram pessoas escravizadas, trazidas forçadamente do continente africano. Letra C. Bandeirantes e europeus. Segunda questão. Desembaralhe as sílabas e descubra o nome do grupo responsável por abastecer a região das Minas Gerais com alimentos. Resposta. Tropeiros. Vamos para a página 34. Responda as questões e complete a cruzadinha a seguir. Letra A. O conhecimento desses povos foi muito importante para as bandeiras desbravarem o interior do Brasil. Letra B. Alguns sertanejos criavam bois ou vacas, portanto eram criadores de... Letra C. Tipo de ouro minerado nas margens de rios. D. Primeira vila do Brasil. C. Embarcação indígena. Então, letra A, resposta indígenas. B. Gado. C. Aluvião. D. São Vicente. E. Canoa. Onde você vai colocar todas essas palavras na cruzadinha. Quarta questão. Escreva 3 objetos das expedições bandeirantes. Buscar ouro, pedras preciosas, especiarias ou capturar indígenas. Quinta questão. Que consequências a chegada dos portugueses causaram às etnias indígenas?
Algumas etnias se juntaram aos portugueses, outras se deslocaram para o interior e muitas desapareceram. Certo? Compreenderam a correção? Muito bem. E a página 80 do caderno de atividade, que não colocou porque você fez um recorte e a montagem de imagens no cenário para demonstrar como ocorria esse processo de exploração. Então, são apenas 2 imagens, não há necessidade de ser colocado aqui, certo? Todos acredito que colocaram nos seus devidos lugares e quem fez a devolutiva, eu dei o ok, tá certo? Então, assim chegamos ao final da nossa aula de revisão. Terá mais uma outra aula de revisão para vocês, além dessa. Não tem atividade de casa, a atividade é só para vocês estudarem, lerem. E por que tia fez os tópicos com páginas alternadas? Porque as outras páginas são atividades que vocês devem também estudar para a preparação de realizar a avaliação, certo? As páginas alternadas são as atividades. Então, bom desempenho no estudo, estejam todos preparados. Temos mais uma aula, falo novamente, de revisão além dessa, certo? Um bom dia para todos, um bom final de semana, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.